Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Ana Carolina, sou designer instrucional da Cypher Learning no Brasil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o webinar educacional sobre métodos de avaliação online e como você pode melhorar os resultados dos alunos por meio deles. Né? A gente vai falar sobre alguns desses métodos interessantes para utilizar com os alunos em vários contextos, né, em contextos gerais e em diferentes situações, né, como implementar essas atividades de forma efetiva. E, por fim, a gente vai apresentar as possibilidades do Avanil para aplicar essas avaliações em diferentes contextos. Então, como melhorar os resultados dos alunos usando métodos de avaliação online. Começando aqui, primeiro a gente vai fazer uma apresentação teórica sobre alguns dos pontos que a gente vai abordar, e, por fim, a gente vai mostrar um momento prático sobre isso. Então, primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre quais são as características da avaliação online, né? Como que você pode esperar se fazer uma avaliação de forma efetiva online, seja semipresencial ou totalmente na internet. Porque hoje já existem vários estudos falando sobre métodos e aplicações de avaliação que se opõem à avaliação tradicional, aquela apenas de classificar os estudantes entre quem passa e quem falhou na avaliação final, né? Hoje em dia se tem muito mais uma questão sistêmica da avaliação, avaliação como parte do processo educacional para se chegar a um resultado esperado, né, você tem um objetivo, e fazer com que o aluno participe desse processo de forma ativa, né, com as metodologias ativas de aprendizagem. Por quê? Porque a avaliação formativa, ela é muito mais eficaz para a sociedade hoje em dia do que aquela sociedade padronizada, né, de métodos de linha de produção que a gente tinha antigamente, e que os métodos educacionais muitas vezes não alcançaram isso ainda, eles ainda estão muito presos, né, numa sociedade que já não funciona da mesma forma. Porque hoje em dia a educação ela é muito mais inclusiva do que punitiva, então a avaliação ela tem que seguir esse padrão também, colocar o foco no aluno, para que o aluno saiba de onde que ele veio, aonde que ele está e para onde ele pode ir, né, para que você mine o medo da avaliação, que existe ainda muito, né, entre os alunos, entre os estudantes de vários cursos. Porque a avaliação deve ser parte desse processo para que você possa saber quais pontos você precisa tratar, aqueles pontos que não foram muito bem, aqueles pontos que precisam ser reforçados ou reestudados e tudo mais, e também conhecer os seus pontos fortes e quais são as habilidades que o estudante já conseguiu dominar e que ele pode usar no seu dia a dia. Então, esse caráter reflexivo, esse caráter de desenvolvimento contínuo tem que estar integrado tanto no processo educacional do seu projeto, tanto quanto da avaliação. Não adianta você querer fazer um projeto de learning muito extremamente moderno, extremamente com tecnologias atuais, inteligência artificial, vídeo, realidade aumentada, se você vai no final colocar uma avaliação em PDF, apenas de memorizar conceitos e que não tenha nenhum tipo de reflexão e que realmente não faça o aluno pensar e evoluir de acordo com aquele conteúdo estudado. Então, é importante lembrar que a avaliação tem que estar integrada nesse processo de modernização do ensino. Muitas vezes ainda é um ponto de dificuldade, porque realmente não é muito simples, é um trabalho de desconstrução do que a gente conhece, então, aos poucos, né, aprendendo cada vez mais, a gente vai conseguindo, muitas vezes, não fazer 100%, mas adaptar algumas coisas, né, já melhorar alguns passos, sempre desenvolvimento contínuo do próprio processo de aprendizagem, que a gente tem muito que ter a autorreflexão dos próprios cursos, dos próprios conteúdos que a gente está passando, né, a figura do professor e do tutor, do instrutor, não apenas como detentor do saber, mas como também alguém que está sempre se desenvolvendo e trocando as informações com os estudantes, né? Não sendo apenas aquela fonte de conhecimento e os estudantes sendo os copos vazios que vão ser preenchidos, né? Os estudantes também fazem parte desse processo e os professores, os instrutores fazem parte também, agregando valor um ao outro, né? Sem uma questão de hierarquia tão sólida, tão fixa, porque todas as pessoas têm alguma coisa a entregar e tem muitas coisas a aprender e ensinar. Então, a partir disso, você pode desenvolver vários métodos de avaliação que tenham esses conceitos em mente, né, que são um pouco mais filosóficos, um pouco mais de sociedade, né, que são questões mais profundas, mas que podem ser refletidas na sua avaliação de maneira bem prática. Aqui a gente tem alguns exemplos deles, como a avaliação diagnóstica e final, que já é bastante utilizado, quando você tem aquele curso que pega um pré-teste, que vai te perguntar várias coisas antes de você começar a fazer, e vai ter um pós-teste que vai testar aquele conteúdo depois que você fez todo o processo educacional e comparar ao final o quanto a pessoa evoluiu, o quanto aquela turma conseguiu agregar o conteúdo, que já é bastante utilizado e é bastante simples e bastante útil.
A gente vai falar também de rubricas, que não são muito usadas aqui no Brasil ainda, mas que são bastante interessantes para você conseguir ter uma avaliação diferente, uma avaliação não tão daquele método de questionário objetivo. A gente vai falar sobre a importância da autoavaliação, da avaliação em grupo e como você pode aplicar a avaliação objetiva de forma moderna, de forma eficiente, sem se prender a métodos tradicionais que não agregam mais tanto valor. Então, partindo disso, a avaliação diagnóstica e final, ela já é bastante utilizada, a gente pode dizer, né, avaliação diagnóstica, avaliação de conclusão, pré-teste, pós-teste, né, são aquelas avaliações que vêm no começo e no final. Por quê? Elas são muito úteis, porque no começo você vai mapear o conhecimento inicial do aluno, você vai ver quais são as dificuldades e lacunas que ele tem, que podem ser preenchidas por aquele conteúdo que ele vai estudar, ver qual que é o nível inicial da turma inteira, o professor pode analisar isso, né, ver quem que são os alunos que já estão no nível maior, as pessoas que estão precisando de bastante reforço, que vão precisar de bastante acompanhamento, então você já pode fazer todo o mapeamento preventivo da porcentagem de estudantes em cada situação, porque alguns deles vão estar na média, esperado, digamos que você tem algumas competências que precisam ser trabalhadas, algumas pessoas já podem ter algum conhecimento a mais, e algumas já vão ter um conhecimento menor que precisam ser tratados. Então, você já pode fazer um mapeamento inicial de como que vai ser aquela turma, de como que os alunos podem interagir e trabalhar e se interagir com aquele conteúdo. E ao final você vai ter uma avaliação de conclusão no final, que vai testar os conhecimentos depois que o aluno fez todo o processo de aprendizagem, quais foram as dificuldades que foram resolvidas, que agora ele já sabe, as competências que ele já adquiriu, as habilidades que ele já conseguiu, e qual que é o nível final da turma, se muita gente conseguiu evoluir, se os alunos que precisavam de reforço realmente conseguiram alcançar esse resultado, e conseguir fazer as conclusões e comparar com o começo, que é muito importante que o aluno tenha essa noção de onde que ele estava e onde que ele chegou ao final. Então, ele pode ver o progresso dele ao longo desse processo e ter uma boa ideia, uma ideia real do quanto ele realmente avançou ou não. Muitas vezes as pessoas pensam ou que elas fizeram mais do que o necessário ou que elas fizeram menos, e a percepção individual muitas vezes falha nesse sentido, então ter esse tipo de indicador real ajuda bastante tanto o professor quanto os estudantes. As rubricas são muito interessantes, eu vou falar delas agora, elas são bastante utilizadas nos Estados Unidos já, e elas são basicamente uns esquemas de classificação, onde você estabelece critérios e níveis para cada item que você precise analisar. Então, o professor pode dar um feedback detalhado para cada critério e não precisa ser uma coisa preto no branco, só uma nota. Você pode ter vários critérios com base em um trabalho e você pode orientar o aluno em cada critério, se ele foi bem ou mal, você pode dar um feedback mais detalhado para cada situação e, além de ser bem prático, ele facilita muito o professor fazer muitas rubricas para vários alunos e, mesmo assim, economizar tempo, porque você tem um template, né, você tem um modelo, e a partir desse modelo você vai agregando valor para cada indivíduo, e você pode fazer isso de forma automatizada em várias plataformas educacionais, inclusive que a gente vai mostrar aqui mais para frente, ao vivo também. E também isso ajuda muito que o professor e o aluno também visualizam claramente os pontos fortes e fracos de cada avaliação. E o interessante das rubricas é que elas podem ser usadas em atividades que não sejam questionários e atividades objetivas. Você pode usar rubricas para debates de fórum, você pode usar rubricas em discussões, você pode usar rubricas em videoconferência, então elas servem para vários outros tipos de atividade, no estudo de caso, mesmo para um trabalho de final de curso, né, pode ter uma rubrica com 20 itens, você pode analisar uma monografia usando uma rubrica, então elas são bastante interessantes para ser utilizadas. E também, inclusive, na autoavaliação. A autoavaliação, ela é um papel bastante interessante, mas o importante dela é ela ter a noção de responsabilidade do estudante, para ele refletir sobre o próprio processo. Né? Não é tão importante, muitas vezes, qual é a nota que ele vai dar ele mesmo no final, se ele vai dar um 10, se ele vai dar um 0, o que ele vai fazer com ele mesmo. Mas ele precisa realmente analisar como que foi o processo que ele passou, desde o começo até o final, e analisar quais foram as habilidades que ele conseguiu, quais foram as dificuldades que ele teve, o que ele poderia ter feito melhor, o que ele fez que deu certo, como que foi os estilos de aprendizagem que ele conseguiu absorver melhor o conteúdo, como que ele pode aplicar os conhecimentos.
Então, a autoavaliação é bem interessante para a própria pessoa conseguir aprender a ter essa autocrítica, esse autossenso para estar se melhorando, né? Ela pode te ajudar a aprender, que já é uma competência bastante também importante para os estudantes de hoje em dia. Claro que tudo isso com o apoio do professor, guiando esse tipo de objetivo, né? Qual que é a verdadeira noção que a autoavaliação precisa passar. E mesmo que a autoavaliação, no final das contas, seja apenas parte da nota, por vários motivos você não vai dar apenas a autoavaliação para ter a nota final, mas que ele entenda o processo que chegou ao resultado. Então, por que ele deu essa nota? E ele pode comparar com a nota que o professor deu e entender de uma maneira mais sistêmica como que foi esse processo de aprendizagem. Então, pode ser uma autoavaliação bem rica nesse sentido, sempre com o apoio do professor e com esses critérios estabelecidos, né, que o aluno saiba o que ele precisa procurar nesse momento. Que também é muito importante que os estudantes saibam o que é esperado deles em cada avaliação, em cada um desses itens. Então, isso é bastante fundamental, porque pegadinhas e deixar o aluno muito no escuro, muitas vezes não dá muito certo. Então, é preciso ter esse diálogo, é preciso ter bastante comunicação entre os alunos e os professores, por mais que não seja uma comunicação direta, que seja as diretrizes, que o aluno tenha bem em mente o que é esperado dele em cada atividade, incluindo a autoavaliação. A avaliação em grupo é um pouco parecida, é do mesmo jeito, mas você pode também trabalhar várias habilidades sobre equipes, análise de pontos fortes e fracos em grupo, desenvolve habilidades sociais e emocionais também, e é muito importante trabalhar isso, e muitas vezes avaliações em grupo não são tão usadas na educação à distância, online, pela questão de estar na internet, não estar pessoalmente juntos, mas também é bem recomendado que se use mais, que se tente usar mais isso, para usar trabalhos em equipe, que incentivem essa interação, incentivem o desenvolvimento dessas habilidades, que no fim das contas é muito necessário para todo mundo, porque além de você saber exatamente os conceitos técnicos do seu trabalho, do seu conteúdo, você sempre vai trabalhar em equipe, sempre vai trabalhar numa empresa, ou vai trabalhar com clientes, ou vai precisar ter contato com outras pessoas. Então, é importante também que a educação à distância não tire isso, né? Que muitas vezes o presencial vai ter ali meio que na marra, mas que então, cuidado bastante grande que a educação à distância pode ter de incentivar essas avaliações em grupo, principalmente em cursos maiores, como cursos de humanas, ou cursos que tratem de interação de pessoas, como oratória, vendas, esse tipo de trabalho, se você incluir isso na avaliação, além de incluir no conteúdo, pode ajudar muito os alunos na formação deles dessas habilidades. Por mais que não seja um processo limpo, por mais que dê um pouco de trabalho, muitas vezes as pessoas têm dificuldades, muitas vezes na dificuldade que a gente encontra o final, né, o objetivo, e que acabe agregando valor em algum momento. Né? Porque, mais uma vez, essas avaliações, elas têm mais o caráter de formar o aluno do que de realmente dar uma sentença final. Não, você não sabe falar em público. Não, essa avaliação serve para você treinar a sua habilidade de falar em público e saber o que você precisa melhorar nesse sentido, por exemplo. E também você pode usar as rubricas nesse tipo de avaliação, que são um pouco mais abertas, e os grupos podem ou ser avaliados pelo professor, ser avaliados entre eles mesmos, avaliação individual, um colega pode tentar avaliar o outro, né, sempre tentando ter essa orientação e essa guia do professor. E já a avaliação objetiva, que a gente chama de tradicional também, ela não precisa ser totalmente descartada. Muitas vezes a gente fala de novas tecnologias, novos métodos, novas avaliações, mas muitas vezes apenas uma mudança de paradigma, de metodologia, já pode transformar um questionário em alguma coisa mais interessante, mais rica, desde que você tenha os conceitos em mente. Então, muitas vezes você não pode descartar totalmente as provas objetivas, né, os questionários, e os testes mais objetivos mesmo, tanto presenciais quanto online, mas você pode configurar eles de forma que eles sejam mais eficientes e que eles realmente ajudem os estudantes a melhorar. Por exemplo, você pode, os testes objetivos podem ser adaptativos. Você pode, com base no resultado daquele teste, você vai saber o que o aluno vai precisar, você vai mandar ele para os conteúdos certos, você vai oferecer reforço para eles de uma maneira mais eficiente, porque você vai saber exatamente qual é o ponto que você precisa tratar,
e você vai saber orientar ele pelo nível de habilidade atual deles, né? Mesmo que você tenha que dividir as pessoas em grupos, né? Por exemplo, as pessoas que tiraram menos de 30% vão precisar de um reforço, as pessoas que tiraram menos de 60% de outro e tudo mais, né? Caso não seja possível um acompanhamento individual, que muitas vezes é realmente bastante complicado. Mas as ferramentas de AD que a gente tem hoje em dia, elas já cobrem bastante nesse sentido. Então, elas são bem interessantes para ser usadas e a gente vai ver algumas maneiras de deixá-las bem interessantes também. O importante sempre é focar no aluno, para que ele saiba o que é esperado dele e que ele não tenha o medo de prestar aquela prova, né? Que ele saiba que essas avaliações são para ele evoluir e não para dar uma sentença final. Como que a gente pode implementar as atividades interativas? Que eu vou dar alguns exemplos, com base nas avaliações que a gente acabou de mostrar, de atividades que podem ser utilizadas, como elas podem ser utilizadas, e algumas dicas básicas que podem fazer toda a diferença na hora de você aplicar essas avaliações. Muitas vezes já parecem ter sido esgotadas. Questionários com foco no aluno, que a gente tinha comentado das avaliações objetivas. Se você tiver os critérios planejados, se você tiver as questões que realmente façam o aluno raciocinar e interpretar com base no conteúdo, elas já vão ser bastante diferentes de um teste que apenas a pessoa tem que marcar a resposta certa. Você pode ter vários tipos de questões, você pode pedir para eles adaptarem, você pode criar questões que usem vários tipos de conteúdo dentro do seu programa, realmente questões que façam a pessoa pensar, que tenham orientações gerais do processo e que tenham o objetivo sempre do resultado do programa de ensino. Se o resultado do seu programa diz, os alunos precisam saber as técnicas básicas de venda, por exemplo. Se você fizer um questionário com isso, você pode incluir estudo de casos, pode incluir questões que a pessoa tem que pensar, você pode incluir questões que a pessoa precisa ter uma bagagem já para poder responder, e não apenas memorizar conceitos e decorar algumas linhas, decorar nomes e fazer aquela coisa muito automatizada. É importante, a automatização tem que ficar apenas na parte de notas, na parte de relatórios, na parte de randomização, né, de gerenciamento, aí a automatização é ótima, porque justamente daí os professores podem se focar em criar questões que realmente façam o aluno pensar e incentivem o desenvolvimento dele. Que é esse tipo de indivíduos que a gente precisa hoje em dia, na sociedade que a gente vive, sempre mudando e sempre precisando de se adaptar a diferentes novidades, a diferentes culturas, a diferentes pontos de vista, né? Então, quanto mais a educação for inclusiva, em que as atividades reflitam isso nos cursos, mais as pessoas vão conseguir desenvolver essas capacidades, né, que são habilidades cognitivas superiores. E também outro ponto muito importante que as atividades objetivas podem ajudar são as atividades ao longo do processo, que é o quê? A gente tem as atividades diagnósticas e o teste final, muito bem, mas apenas isso não é o ideal, porque você não pode apenas testar no final, testar no começo e testar no final. Se a cada intervalo do conteúdo você tiver alguns quizzes, você tiver algumas atividades que mostrem para ele o processo, você vai estar fragmentando e guiando muito melhor o estudante. Porque ele vai poder testar o conhecimento e praticar muito mais vezes. Ele não precisa esperar até o final para poder fazer tudo de uma vez e ter uma carga muito grande de atividades, né? Você pode também oferecendo atividades extras. Por exemplo, se o aluno, sei lá, 3 módulos e ele caiu muito, você pode olhar, olha, esse aluno caiu muito, a gente vai oferecer mais um material de reforço, talvez uma consultoria com uma videoconferência, conversar com ele, e assim, dessa forma ele vai gerenciando e olhando o próprio progresso. Então, é muito melhor isso do que apenas a pessoa ficar no escuro o curso inteiro e apenas no final ela tiver acesso a um teste para ter uma ideia do quanto bem ela foi. Então, isso também acalma os estudantes, né? Você consegue ter um gerenciamento melhor em menores quantidades. E é bom para o professor também, para acompanhar de forma mais objetiva cada item e fazer de várias formas. Você pode ter fóruns, você pode ter debates, trabalhos em equipe no meio, e vários tipos de atividades avaliativas que levam em conta todos esses estilos de aprendizagem. Algumas pessoas vão se dar melhor em um do que em outros, e etc. E você pode ver os alunos também podem entender melhor os próprios estilos de aprendizagem deles e de que forma eles conseguem absorver aquele conteúdo melhor.
Sobre seminários e discussões, é bastante importante que eles tragam temas e proposições interessantes para os alunos que estejam relacionados à aplicação prática, de qualquer que seja o tema, porque a ideia é justamente expandir da situação teórica, né? Então, eles podem ser individuais ou em grupo. Na internet, em cursos online, você pode fazer por chat, pode fazer por videoconferência, pode fazer por fórum, né? Sempre o professor orientando. E é interessante na questão de seminários e discussões que você pode avançar um passo no envolvimento do aluno. Porque o que a gente está acostumado? Ou o professor dá um tema, ou uma lista de temas, e o máximo que o aluno normalmente consegue fazer é escolher um tema entre a lista de 10. Então, um passo a mais nesse sentido, que é interessante, é você criar a lista de temas junto com os estudantes. E depois disso, eles vão escolher os temas para fazerem, vão escolher os pontos para trabalhar. Mas se você envolver ele desde o começo do processo, você já vai estar trabalhando habilidades cognitivas desde o primeiro passo e eles vão se sentir muito mais envolvidos e muito mais participantes dessa discussão. Pode ser um pouquinho dar uma forçada no aluno para ele poder participar, para ele poder se interessar, mas, de certa forma, se ele já participou desde o começo, ele não vai sentir apenas que o professor jogou coisas para ele. Ele vai sentir que ele está realmente ajudando nisso, e isso é muito bom, porque muitas vezes no mercado de trabalho, na vida, na sociedade mesmo, você não vai ter uma coisa jogada para você. Quanto muitos desafios você precisa ter, desde o primeiro passo estar envolvido, e dar ideias, trabalhar os processos de pensamento crítico e tudo mais. Então, isso já pode ser um passo que parece pequeno, parece simples, mas já agrega bastante valor. Além disso, também ajuda os alunos a discutirem juntos e a terem essa questão do grupo, de desenvolver atividades participativas e que levem em conta diversos pontos de vista, já cria um debate saudável e que também é uma habilidade que é muito necessária na sociedade atual. Da mesma forma, as simulações e estudos de casos também são úteis nesse sentido. É interessante que elas tratem de problemas mais complexos, de problemas bem desafiadores, né, para que os professores e os alunos possam criar resultados finais que não sejam extremamente pré-colocados, porque você pode ter um estudo de caso, uma simulação que não necessariamente tenha um final certo, uma resposta correta. Você pode acompanhar o desenvolvimento do grupo de alunos para analisar a resposta que eles chegaram, mas sem ter uma resposta pré-concebida. Porque muitas vezes também quando você participa de projetos, ou está no seu trabalho, ou quer decidir que negócio você vai participar, você muitas vezes não tem uma resposta correta, certinha, 1 mais 1 igual a 2. Então, muitas vezes é o processo que vai te dar a resposta mais adequada, e ao final pode ser apenas uma questão de diálogo para os professores e os alunos conversarem sobre essas ideias, sobre esses resultados, né? Como eles poderiam ser melhorados, se eles poderiam ser melhorados, quais são as variáveis que poderiam ter influenciado melhor, e realmente criar um debate e colocar até os alunos para venderem a ideia, os alunos para tentarem convencer os professores, mostrarem com argumentos e com confiança por que eles resolveram trilhar aquele caminho, que muitas vezes a jornada é mais interessante que o próprio resultado final. Então, o importante dos estudos de caso, das simulações, dessas atividades, não é tanto chegar a uma resposta, mas criar um sólido desenvolvimento, um projeto, alguma coisa assim. Elas podem ser tanto semipresenciais quanto online, e também podem fazer parte da criação de portfólio, que também pode ser um tipo de avaliação de alunos que não seja de forma objetiva, de acordo com testes, né? O professor, ao final, pode analisar todos os projetos e trabalhos que o aluno entregou até agora, e dessa forma ele pode dar uma nota final, ou dar um parecer final, que até não seja em forma de nota, com base em todo o desenvolvimento que o aluno teve ao longo do curso com seus trabalhos. Em algumas áreas isso é mais interessante do que provas e testes, né? Como, por exemplo, design, ou tecnologia, design de jogos, áreas que realmente tenham mais a ver com projetos do que com conhecimento, por exemplo, em questão ou mesmo em questão de línguas, em questão de várias áreas, né? Se for um curso orientado a projetos, em vez de orientado a testes e provas, portfólio também é um bom método avaliativo, e o aluno pode ver, ao final, todo o trabalho que ele fez e ter uma boa noção de que, poxa, eu fiz tudo isso nesse curso, então, realmente, ele pode ver o quanto ele avançou ou não, né, se ele não tiver feito muita coisa. Mas são métodos bastante interessantes de ser usados.
Então, por fim, a gente tem as ferramentas colaborativas, né? Blogs, fóruns e salas de bate-papo, que você pode usar as mídias sociais de forma controlada, num ambiente seguro, para discussão, troca de conhecimento. Também você pode, com certeza, avaliar as capacidades argumentativas, avaliar a comunicação, avaliar a argumentação mesmo, que é também uma habilidade bastante importante hoje em dia, porque em qualquer área que você participe, as pessoas têm mídias sociais, você tem Facebook, LinkedIn, elas têm Twitter, tem Instagram, e como se portar nessas mídias sociais influencia o mercado de trabalho, influencia a educação, influencia o convívio social no geral, né? Então, se você tiver algum espaço no seu curso que de forma complementar consiga trabalhar essas habilidades, com certeza elas não vão ser perdidas. Mesmo que você, claro, mantenha o tópico com relação ao curso, com relação ao conteúdo específico, você também vai estar ajudando os alunos nessas habilidades complementares que com certeza fazem diferença na vida, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente vê uma pessoa que tem um currículo ótimo, mas daí não sabe se portar numa rede social e acaba tendo algum problema na hora de conseguir emprego, porque não fica bem ou não sabe se comunicar no LinkedIn. Então, mesmo que não seja o foco, essas ferramentas também ajudam na parte sistêmica do estudante, que também não pode ser deixada de lado. Então, isso é bastante interessante de ser utilizado, principalmente de forma orientada. Então, agora a gente vai ver um pouco dessas ferramentas no próprio AVA, né, na própria plataforma NIO. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E daí a gente já começa. Aqui a gente tem o site do EdTech Center, que é onde a gente faz as demonstrações do webinar na plataforma. Vou entrar aqui como administrador para a gente ver a questão geral. Então, aqui a gente tem todos os cursos, todos os usuários, né, um painel bastante visual para o administrador conseguir se encontrar com todas as funcionalidades disponíveis. Aqui eu já tinha colocado, entre vários cursos que a gente tem aqui, a gente tem um curso aqui de demonstração de métodos avaliativos. E aqui eu já tinha deixado alguns conteúdos preparados também para a gente ir conversando sobre isso. Aqui a gente tem o teste final, que eu vou mostrar para vocês um pouco, como que é um questionário no NIO. Aqui a gente ele tem uma regra, que a pessoa vai ter 10 tentativas e precisa tirar 60%. Então, aqui eu posso vir aqui e fazer questionário, e a gente vai ver as questões. Aqui ele tem 10 questões, em relação ao conteúdo que a gente tem, que é recursos educacionais. Então, cursos de vários tipos de questão verdadeiro ou falso, questão de arrastar. Aqui, no caso, o aluno pode pular questões também para fazer, várias questões de voltar. Eu vou só passar aqui um pouco rápido. Questões de lacuna, que são vários tipos diferentes de questão que a plataforma tem, que você pode fazer questões bastante interessantes. Então, ao final você faz todas as questões, pode verificar cada uma das questões que você respondeu. E clicando em enviar, você vai enviar o questionário, e aqui no caso você já vai ter a pontuação geral, né? Aqui no caso foi 18%, e o tempo que eu demorei para fazer. Isso tudo fica aqui colocado pelo professor, e você vai ter o feedback. Então, voltando à tarefa. Aqui você vai ter as notas, como professor, eu só mostrei aqui como que são as questões, como você pode criar elas, como que você pode criar um questionário desse aqui. Isso é bastante simples. Aqui a gente tem a parte de recursos, e você pode adicionar nos recursos tanto as rubricas quanto os bancos de questão. Então, para criar um banco de questão aqui, vou colocar aqui, selecionar um assunto e salvar. Então, você pode adicionar questões ao banco de questões, e esses são todos os tipos de questão que a gente tem. Você pode
verdadeiro ou falso, múltipla escolha, com uma ou várias respostas, preenchimento de lacuna, respostas abertas e pares. Vou pegar alguns aqui da biblioteca, para a gente não... para a gente ser mais rápido. Vou escolher aqui, e continuar. Então, aqui a gente tem 4 questões. Eu posso selecionar as questões que eu quero adicionar. E agora aqui a gente tem um banco de questões com 4 questões. Certo? Então, tudo bem. Aqui na aba tarefas, a gente vai ver que nem o questionário está usando esse banco de questões ainda, que ele acabou de ser criado. E como que a gente pode adicionar isso no curso? Vou voltar aqui no curso que a gente tinha. Demonstração de métodos avaliativos. E, digamos, vou vir aqui na lição, que já tem alguns conteúdos, e vou adicionar. Posso adicionar aqui da biblioteca. Pesquisar. Deixa eu pôr todos aqui. Aqui. Então, posso salvar. Então, aqui eu adicionei o banco de questões, como a gente pode ver. Aqui. Posso colocar ele aqui no começo, para ser a primeira coisa que o estudante vê. E vendo aqui nas questões, eu tenho elas aqui. Elas vão estar excluídas aqui normalmente. Então, a partir de agora, a gente tem o conteúdo no começo, conteúdo no final. Então, como aqui a gente já tem os conteúdos, tanto conteúdo do banco de questões, tanto o objetivo, né? A gente tem aqui pontuação máxima, né? Aqui a gente tem as opções do questionário, né? Você pode deixar ele cronometrado, usar o jeito de avaliação, né? Todas as configurações automáticas que você pode ter para deixar ele mais agradável, para deixar ele mais efetivo também. Então, aqui a gente viu como que as questões objetivas, né? Questionário, que tem já bastante opção. E a gente pode ver que, como tem várias lições, é interessante que em cada módulo, ao final, se tenha também outros tipos de tarefa, outros tipos de atividade. Então, por exemplo, a gente pode adicionar todos esses tipos de tarefa. A gente tem a opção de trabalho em grupo, discussão, ensaio, pesquisa, debate. Então, se você quiser começar um debate, você pode criar a atividade final. Você acha que e aqui você vai colocar a preposição. Educação básica no Brasil. É importante que as perguntas dos debates, das atividades, sejam bastante direcionadas, né? Quanto mais fechadas, melhor, porque a pessoa pode se fechar no argumento, não expandir demais e perder a linha. Então, é interessante que elas tenham bastante específicas, né? Sobre, por exemplo, a questão aqui sobre a educação básica. Então, você pode deixar ele ainda mais filtrado, mas pelo menos que ele seja um pouco fechado já é bastante importante. Aqui você vai ter as opções. E tudo aqui você pode salvar. Então, aqui no caso, você pode acrescentar apoios e favores e contra para o debate. E os alunos vão respondendo e colocando as preposições deles, né? E o professor pode subscrever para receber as mensagens no e-mail e acompanhar o debate de forma bem fácil. Né? E assim por diante, vendo como que os alunos estão resolvendo. E daí, para avaliar esse tipo de atividade, você pode dar uma rubrica. Aqui a gente tem a rubrica.
Eu vou mostrar como é que você cria ela. Aqui você já pode criar uma rubrica nova diretamente. E aqui a gente tem a mesa da rubrica, né? Você vai ter os critérios e as notas de cada um. Por exemplo, eu vou colocar aqui no primeiro critério desse debate. Como é um debate, ele vai ter alguns critérios relacionados. Então, a argumentação é um critério, se a pessoa argumenta bem e tudo mais. Redação é outro, se ela escreve bem e tudo mais. Deixa eu salvar aqui. Se eu quiser editar ela, posso adicionar mais critérios também. E eles vão aumentando aqui. Então, por exemplo, coerência, né, nos argumentos e linguagem. A pessoa usa uma boa linguagem. E a partir disso tudo eu posso avaliar como que foi o debate dela. No caso aqui, eu posso pôr a argumentação vale 50, digamos assim, que seja muito importante. A redação vale 30, que já dá 80. Aqui 20, 40, 60, 80, aqui, digamos assim, os pesos de cada critério. Então, aqui a escala de notas, você pode deixar os itens, né? Se a pessoa de 10 para baixo é muito pobre, entre 10 e 20, ok, 30 e 40, excelente. Aqui você pode pôr assim, de 0 a 10 é pobre, de 10 a 60, ok. E daí aqui fechou 100. Então, de 10 a 30, então até de 30 a 60 é ok, é excelente. 60, de 0 a 100, no caso, né? Então, aqui você pode deixar os mesmos ou variar para cada um. Ele vai pegar de acordo com o seu máximo. Então, o máximo aqui para não. 70, 30. Assim, você tem toda uma mesa e cada aluno, você pode simplesmente clicar no item que você deseja dar para ele e ele vai aceitar aquilo. Então, salvar. Então, aqui a gente tem uma rubrica que o estudante, você pode simplesmente clicar em qual escala você quer colocar o estudante para cada critério e ele vai aceitar isso. E vai ser bastante interessante. Um aluno pode ter uma argumentação ótima, mas ter uma linguagem ruim, e pode ter uma argumentação boa, mas uma redação excelente, que compense, e assim por diante. Então, esse tipo de, de avaliação é bastante útil, caso você queira trabalhar com rubricas. Então, esse aqui é o exemplo da rubrica que eu tinha comentado. Então, aqui na tarefa, a gente vai ter a rubrica colocada aqui. Cada critério com a sua situação. E, além dos debates, discussões, você também pode ter trabalhos em grupo. Por exemplo, se eu quiser, aqui eu adicionei um debate. Se eu quiser adicionar um trabalho em grupo, que os alunos precisem discussão em grupo. Eles vão precisar fazer um trabalho, você já pode criar grupos automaticamente por meio dessa tarefa. Então, aqui você vai definir as equipes. E adicionar os times para cada um. Aqui temos o time 1. Você pode selecionar os membros aqui. E selecionar os estudantes do curso. Não tem nenhum estudante no curso, então deixa eu adicionar alguns estudantes para a gente visualizar mais certinho.
na aba tarefas você vai ter todas as tarefas listadas. Você consegue trabalhar. Então, selecionar os livros agora. Vamos selecionar e enviar. Então aqui a gente tem um time e aqui ele está avisando quais estudantes ainda não estão no time. Eu posso para o time 2 e colocar os estudantes que faltam. Então, aqui ele vai mostrar quais que já tem um time. E você pode criar vários grupos diferentes e enviar. E você pode usar rubricas aqui também. E se você quiser usar a mesma rubrica, você pode escolher aqui na biblioteca. Uma rubrica. Vou colocar para usar. Deixa eu escolher a rubrica que a gente acabou de fazer. Essa. Então aqui a gente tem. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui fica marcado qual item tem na rubrica. Vou precisar, eu posso copiar essa rubrica para a biblioteca. Salvar, e ela vai entrar na lista para poder usar ela nas atividades. Interessante guardar todos os itens na biblioteca para você poder reutilizar eles. Então, vou tirar essa rubrica. Agora eu vou conseguir adicionar a rubrica que a gente viu aqui. A mesma que a gente tinha usado. E se você quiser mudar os critérios ou mudar as pontuações, você também consegue, sem nenhum problema. Então, aqui a gente tem as equipes que vão trabalhar no seu trabalho em grupo. E daí aqui, cada time vai ter o próprio grupo, com o professor de administrador. Aqui você vai ter uma atividade aqui que vai relacionar qual que é a sua tarefa. Então, aqui você vai, digamos, anunciar. Então, bem-vindos. Vamos discutir, por exemplo, enviar. Então, a partir das suas propostas do professor aqui no grupo, você vai poder avaliar os alunos. Também pode gerenciar o calendário, para colocar as datas de entrega das tarefas. Por exemplo, prazo final da tarefa. Salvar. Então, os alunos podem acompanhar pelo próprio grupo quais que são as notícias que eles têm que fazer. E aqui você pode criar fóruns também para discussão em grupo. Trabalho em grupo. Então, o trabalho precisa ser realizado nesse fórum e conforme os alunos forem criando as atividades aqui no fórum, o professor pode ir avaliando eles com rubrica. Né? Ele pode avaliar o tema dessa forma. Ele pode ter vários trabalhos em grupo, para vários grupos diferentes, inclusive. Então, dessa forma, você pode acompanhar o seu time, acompanhar seus alunos de uma forma bastante interessante. Então, no curso, os avaliativos. Aqui a gente cria todas as tarefas que o aluno pode ir criando ao longo do conteúdo. Aqui a gente tem todas as tarefas, os debates, discussões em grupo que a gente tem. Você também pode criar fóruns e usar ferramenta de chat e tudo mais. Por exemplo, eu posso vir aqui na lista de estudantes. São os estudantes de organização. Posso, digamos, entrar no perfil dele. Enviar uma mensagem, por exemplo.
forma você pode manter comunicação com ele. E se você adicionar usuários como amigos, você pode ter a comunicação em tempo real com eles também. Você pode ver a sua lista de amigos aqui. Os amigos que estão online, você pode conversar com o chat, ou então marcar horário para fazer salas de bate-papo e tudo mais. Então, você vai ter todas essas ferramentas integradas dentro do seu curso. Você pode vir aqui, digamos, configurar várias sessões com vários tipos de conteúdo diferente. Por exemplo, aqui a gente tem a ferramenta de bate-papo. Então, se você habilitar ela, os alunos podem criar salas de bate-papo aqui. Que seja uma sala de bate-papo, sala de diálogo, por exemplo. Então, aqui os usuários podem mandar mensagens, podem conversar em grupo, podem discutir os assuntos e todas as mensagens ficam gravadas. Você pode também moderar palavras ofensivas que sejam banidas e tudo mais. Então, tendo total controle da discussão integrada dentro do conteúdo. Você também pode avaliar esse chat de forma automática. Você vai ter uma sala de bate-papo aqui. E você pode usar ela como uma ferramenta também. Então, essas são algumas das atividades que você pode incluir dentro do seu curso. Você também pode incluir, os testes podem ser trancados. Aqui, por exemplo, você precisa ter uma atividade mínima para poder passar o teste. Se você não passar, ou o aluno pode ter que continuar a fazer o conteúdo, ou ele pode ser direcionado para outro tipo de conteúdo, para que ele possa reforçar o que ele precisa aprender ainda, que ele não conseguiu atingir a nota mínima necessária. Nos conteúdos também você pode criar várias regras de pontuação diferentes. Então, você pode balancear esses movimentos. Por exemplo, se um aluno tirou menor ou igual a 20%, então, se o aluno tirou menos de 20%, você pode adicionar uma ação, você pode adicionar ele a um grupo automaticamente, por exemplo, um grupo de reforço, ou algum grupo de monitoria. Você pode enviar uma notificação personalizada, tanto para ele quanto para os professores e para os administradores. Você fala, olha, o aluno tal, por exemplo, aviso de desempenho baixo. Alerta de desempenho baixo. Então, você pode mandar isso não para o usuário, mas para o professor. O professor acompanhar quais que são os estudantes que estão com desempenho muito baixo no curso. Aqui você pode salvar. E, além disso, você pode também mandar mensagens que tenham tarefas, você pode desbloquear uma lição para que ele faça uma lição a mais, você pode escrever ele num outro curso de reciclagem de reforço, e assim ir manejando como que são as regras dos alunos, né? Para alunos que tenham uma nota maior de 90%, você pode, em vez disso, oferecer algum outro curso para eles participarem mais avançado. Você pode promover eles a monitores para eles ajudarem os outros alunos. Você pode ter várias ações de motivação, de acompanhamento, que já sejam automatizadas, mas que ao mesmo tempo são personalizadas, porque apenas os alunos que passarem por aquela porcentagem, por tiverem aquele resultado, vão receber diferentes tratamentos de uma forma bastante rápida e não muito complexa e que não precise de um conhecimento técnico, de uma programação muito avançada para você poder fazer todo um sistema de algoritmo e tudo mais, né? O professor tem muito mais controle nesse sentido e ele vai saber quais são
os pontos que precisam ser reforçados para cada nível de estudante. Então, essas são algumas das opções que a gente tem. A gente pode ver que mesmo os questionários objetivos, eles ainda podem ser bastante personalizados, eles ainda podem ser utilizados de uma forma bastante efetiva e que coloca esse foco no estudante, que é o principal de tudo, que a gente precisa ter numa avaliação, numa educação moderna, e uma avaliação que realmente agregue para o indivíduo e não mine os esforços dele e tenha valor para os estudantes e sempre valorize o desenvolvimento individual de cada um. Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui no AVA, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode conversar agora, nesse momento, que a gente ainda tem mais um tempinho. E se não, a gente está nas redes sociais, podem conversar com o nosso gerente de vendas ou comigo na parte de suporte. E a gente pode ir encerrando por aqui. É isso, muito obrigada por hoje e até mais. Foi um prazer estar aqui.